Vamos então aproveitar e refletir brevemente, não é? Em mais um artigo dos cânones de Dort, aproveitando mais essa aula aqui, aproveitar esse tempinho que resta ainda, para realmente desenvolvermos o assunto. Na última aula, nós estudamos, não é, no artigo 14, sobre a fé como um dom de Deus, tá? Um assunto realmente muito importante para nós. Inclusive, uma das perguntas, não é, para a pública profissão de fé em uma igreja reformada, pelo menos continental, tem a ver justamente com isso, né? Se a pessoa realmente reconhece que a fé é um dom de Deus, que a fé que ela tem no Senhor é um dom de Deus. E são perguntas importantes, na verdade, né? Porque imagina que alguém vai se tornar membro da igreja, e ela tem a convicção de que a fé é simplesmente algo dela mesma, né? Nasceu no próprio coração dela de maneira natural. Isso, nesse sentido, seria um pensamento sinergista. Então, as perguntas são até elaboradas para não somente dar, digamos assim, uma boa base, né? E a pessoa responder conscientemente a respeito da fé verdadeira, no sentido geral, né? O conteúdo da fé, mas também a fé como dom, né? Para que não seja alguém que se encantou por alguma coisa da tradição reformada, não é? Gostou do estilo de uma igreja reformada, mas no fim acaba confiando muito mais na sua capacidade ou entende realmente que, na verdade, a fé é apenas uma capacitação que Deus nos dá e nós é que usamos a nossa liberdade, né, para escolhermos ou não a Deus. E, no caso, a pessoa está escolhendo, então, mérito para ela. Então, para quebrar isso, é ensinado também e a pessoa deve responder se ela crê que a fé é dom de Deus. Tá? Então, estudamos sobre esse assunto e aprendemos que a fé é um dom, não é? E é dom no sentido total mesmo, absoluto. Tá? É dom de Deus mesmo. Então não é uma questão de capacitação apenas. Não é que Deus derramou essa graça preveniente a partir da cruz de Cristo, que meio que resolveu parte desse problema, dando condição a qualquer homem de responder por ele mesmo, não é, em fé ao chamado do Evangelho. Isso é heresia. Tá? Isso não é o que a Escritura ensina. Certo? Então, o ponto a compreender é o seguinte: não há nada em nós, absolutamente nada em nós, que gere fé. Por natureza, estamos mortos em delitos e pecados. Lembrem sempre de Romanos 3, versos 10 e 11. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Lembrem disso, tá? Então entendam que não há nada em nós que gera fé. É um dom de Deus, tá? Um dom de Deus total. Aprendemos lá em Filipenses 2, não é? 13, que Deus opera em nós, tanto o querer. O querer é a nossa vontade, né? A nossa volição, a nossa vontade. Tanto o querer como o realizar. Então, mesmo a vontade de crer, como também o ato de crer, tudo isso vem de Deus. Tá? Nada pode ser atribuído a nós. Então, é um ponto muito importante para ser lembrado. Agora, diante de tudo isso, não é? De tanto ensino a respeito dessa doutrina monergista, chegamos ao artigo 15 aqui, não é, dos cânones. Lembre que estamos na terceira temporada e, portanto, estudando o capítulo 3 e 4, né, sobre a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo dela. E agora, no artigo 15, vamos aprender sobre a atitude cristã com respeito à graça imerecida. Né? Então, diante de tudo isso que Deus faz, que somente Ele faz, sem nenhuma participação nossa, não é? Ele faz totalmente, Ele realiza totalmente. Qual deve ser a atitude humana? Será que a graça de Deus conduz o ser humano, por exemplo, à arrogância? Né? Tipo, uh, então, já que Deus fez tudo, eu estou garantido, então não preciso ser piedoso e também não preciso ser humilde. Será que a graça de Deus, não é, ela traz consigo algumas consequências ruins? Tem gente que pensa isso. Não é? Essa foi uma acusação, por exemplo, do Conselho de Trento. Né? A luta dos católicos romanos naquele período contra a justificação pela fé, não é, foi justamente por causa disso. Né? Porque eles entendiam, assim como os remonstrantes, que na verdade, e nisso eles estavam unidos, né? Na verdade, essa doutrina da graça de Deus, ela acaba atrapalhando, ela acaba levando, não é, o ser humano a não ser piedoso, a não buscar a vontade de Deus. Não é? Ou seja, é um pensamento ridículo, antibíblico, não combina com a palavra de Deus, não é a verdade do Evangelho. Tá? Então são desculpas inventadas aí por aqueles que lutaram contra a verdade bíblica da justificação pela fé. Então, pensando em tudo isso, pensando na graça de Deus, qual deve ser a atitude cristã, não é, com respeito à graça imerecida de Deus? Vamos então aqui ler o artigo, que diz assim, vamos lá.
Deus não deve graça a ninguém, certo? Em troca, em troca de quê seria ele devedor ao homem? Quem tem primeiro dado a ele para que possa ser retribuído? Não é? O que poderia Deus dever a alguém que nada tem de si mesmo a não ser pecados e mentiras? Aquele, portanto, que recebe esta graça deve e rende eterna gratidão a Deus. Porém, quem não recebe esta graça, nem valoriza estas coisas espirituais e tem prazer em sua própria situação ou numa falsa segurança, em vão se gaba de ter o que não tem. Além disto, quanto aos que manifestam sua fé publicamente e corrigem suas vidas, nós devemos julgar e falar de maneira ou da maneira mais favorável de acordo com o exemplo dos apóstolos, pois o fundo do coração é desconhecido de nós. Quanto aos que ainda não foram chamados, nós devemos orar a Deus em seu favor, pois Ele é que chama à existência as coisas que não existem. De maneira nenhuma, porém, podemos ter uma atitude orgulhosa para com eles, como se nós tivéssemos realizado nossa posição distinta. Tá? Então, como lemos aqui no artigo 15, do capítulo 3.4 dos Cânones de Dort, não é? Nós podemos resumir tudo isso em termos de humildade. A graça de Deus não nos fornece consequências ruins que nos levam à arrogância. Não é? E vamos aprender mais nos demais artigos, né? No 16 e no 17 também sobre isso. Mas a graça de Deus não nos motiva, não nos impulsiona, por exemplo, à arrogância. Né? Essa acusação ela é muito falsa, na verdade, e não corresponde ao que o Evangelho nos ensina. Tá? E devemos, então, ficar atentos a isso, para que não venhamos acabar, né, ensinando algo que está distante, não é, do Evangelho, está distante daquilo que o Senhor ensina, certo? É importante então para nós, meus irmãos, entendermos sempre, não é, o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, por exemplo, eu vou até usar aqui o Catecismo de Heidelberg. No dia do Senhor 24, não é, temos uma pergunta que fala sobre esse assunto também, tá? Só para mostrarmos aqui um pouquinho da unidade das confissões, tá? Então, no dia do Senhor 24, pergunta 64. Esse ensino não torna as pessoas descuidadas e ímpias? É uma boa pergunta. Pergunta baseada nas acusações romanistas, não é? Daquele contexto. Não. É impossível. Veja, a resposta é: esse ensino não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Aprender tudo isso sobre a graça de Deus, não é? Sobre a justificação pela fé, não impulsiona, não é uma base para que as pessoas vivam de uma maneira desordenada e ímpia? A resposta é não. Por quê? Porque é impossível que os que são enxertados em Cristo, pela verdadeira fé, não produzam frutos de gratidão. Então, aqui, checkmate, certo? Para entendermos muito bem o assunto. Mas vamos aqui para o artigo propriamente dito, né, por parte. Então, a primeira parte diz bem assim: essa graça de Deus, esta graça Deus não deve a ninguém. Então, um ponto muito importante aqui, já como um ponto de partida muito assim sério mesmo, é que Deus não deve nada a ninguém. Às vezes as pessoas tratam, quando elas ouvem a doutrina reformada, né, a doutrina bíblica, geralmente vem ideias como, por exemplo, Deus é injusto porque ele fez isso com uns e não com outros. Então é muito comum que as pessoas pensem em Deus como injusto porque, quando ouvem a doutrina da eleição e predestinação, pensam então que Deus é injusto porque ele escolheu uns para a salvação e outros não, e portanto os que não forem escolhidos não vão crer. Né? Embora as condições dadas por Deus, não é, ao ser humano permanecem, não é? Ou seja, o ser humano continua, nesse sentido, tendo acesso ao Evangelho. Né? E porque não quer, porque o ser humano não quer, isso não acontece. Né? Então, podemos dizer assim que se o homem não quer, não é, e é condenado, a culpa é dele. Mas se o homem quer, não é, e é salvo, então a culpa é de Deus. Ou seja, é Deus quem opera isso nele. Do contrário, ninguém creria. Então, por conta dessa má compreensão, não é, desse fantoche criado por todo sinergista, de que Deus seria injusto se ele elegesse de maneira incondicional as pessoas, então acabam entendendo muitas vezes que é como se Deus devesse a alguém. É como se eles quisessem dizer bem assim: Deus não pode salvar quem ele quer. As pessoas têm que fazer por onde têm que merecer, porque se ele salvar incondicionalmente, se ele elegeu incondicionalmente, se ele salva incondicionalmente, então ele está sendo injusto.
tá? Porque ele não pode fazer isso. Então, as pessoas, não é, que não suportam a sã doutrina porque não são crentes, não é, e lutam contra a verdade, acabam entendendo que Deus deve alguma coisa a alguém. E a verdade é que Deus não deve sua graça a ninguém. Deus não tem obrigação nenhuma de salvar qualquer ser humano. Esse é um ponto muito importante para nós. Deus, aprenda isso, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Nós somos os devedores. Quem somos nós para reivindicar alguma coisa? Seria a mesma coisa que um bandido, não é, fazer um mal terrível, não é, cometer um tipo de assassinato, sei lá, fazer uma coisa terrível nesse nível aí, e mesmo fazendo tantas coisas terríveis, ficar reivindicando bom tratamento, reivindicando, não é, certos direitos que o beneficiem. Isso é ridículo até. Eu sei que no nosso país, não é, nosso amado Brasil, o que eu tô falando que é ridículo aqui acontece, né? Então nós vemos aqui uma bandidolatria muito grande e meio que bandido aqui tem mais direito do que o cidadão comum. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, tá? Essa é a realidade do Brasil. No Brasil, infelizmente, o que nos ensinam, não é? O que os políticos e todos os demais magistrados nos ensinam é que meio que o crime compensa aqui. Vamos ser honestos, né? O crime compensa aqui. Os bandidos não multiplicam, não proliferam no Brasil à toa. É porque é vantajoso aqui no Brasil ser bandido, né? Você não vai ser severamente punido. Infelizmente. Tá? Então, veja, a lógica, então, da justiça é que aquele que cometeu injustiça não tem direito. Não tem direito, cara. Tipo, fez a desgraça, cometeu o mal nesse sentido, quem cometeu o mal é o culpado, esse deve ser punido. Ele não deve ficar reivindicando o direito. Não deve ficar reivindicando bom tratamento. Não faz sentido isso. Ele não deve reivindicar, por exemplo, que, tipo, alguma coisa aconteça com ele de bom. Isso não existe. Tá? Isso é ridículo. Do mesmo jeito, quando olhamos para nós, quem nós somos nessa economia da existência, da criação? Nós somos os culpados. Deus é o Senhor, não é, o que nos deu a sua lei, o que nos criou, certo? Nos ensinou, nos ordenou. Pronto. Nós desobedecemos, não é? Nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós nascemos já, não é, com o problema que eles causaram. Nós herdamos isso, tá? Nós somos herdeiros de Adão e Eva, nascemos pecadores e sim, nós repetimos o que nossos pais fizeram. Nós pecamos. Então somos devedores nesse sentido. Então, se nós estamos devendo, é calado. Quem somos nós para reivindicarmos alguma coisa? Você vê como o ser humano chega a ser ridículo quando questiona. Vamos pensar em Romanos 9, né? Questiona a justiça de Deus. Isso é estranho. Como é que eu posso questionar a justiça de Deus? Quem sou eu para questionar a justiça de Deus? Eu sou um pecador, eu sou. Sabe? Nós temos que entender como Davi entendeu no Salmo 51. Se Deus falar contra mim, ele estará sendo justo. Porque eu pequei. Eu vou dar aqui desculpa se eu estou errado. Não é? Mas aqui no nosso país também é bom citar esse exemplo, né? Isso é bem cultural no Brasil, tá? As pessoas, mesmo cometendo erros, elas simplesmente querem falar, se justificando e se defendendo e não aceitando serem punidos por causa disso. Isso é bem comum no Brasil. Tá? A pessoa tá errada e ainda quer falar besteira. Tá errada e ainda quer ter direito. Isso é muito comum aqui, certo? Mas não faz sentido. É um absurdo. Então transfira o entendimento, certo? Lógico a respeito disso, sem se importar com a nossa cultura, que é ridícula. Né? A nossa cultura é podre, não é realmente diluída em marxismo. Esse é o problema da nossa cultura, certo? Então, vamos analisar a coisa de maneira lógica de verdade. Se nós somos os culpados, não temos o direito de reivindicar absolutamente nada, nem de questionar a Deus com relação a isso. Por isso, começamos aqui dizendo logo que o artigo diz: esta graça Deus não deve a ninguém. Se ele quisesse condenar todo mundo, estava tudo certo. Entendeu? Se quando Adão e Eva caíram ali, ele quisesse mandar os dois pro inferno ali, acabou. Acabou, não tem o que reclamar. Tá? Quem tá errado tem que estar calado. É simples assim. Entendeu? Deus não deve nada a ninguém. Então, em troca de que... Vamos lá, uma pergunta agora, né? Em troca de que seria ele devedor ao homem? Né? Então começa a desenvolver esse assunto aqui. Então, em troca de que seria ele devedor ao homem? Deus me deve satisfação? Deus nos deve satisfação? Pensem bem sobre isso, não é? Quem tem primeiro dado a ele
para que possa ser retribuído, né? Usando aqui o texto de Romanos 11. Não é? Então, tipo, quem é um homem? Né? O que nós fizemos por Deus? Nós demos alguma coisa a ele, de verdade, para então sermos, para que ele possa nos retribuir? Nós causamos nesse sentido, ou levamos Deus a nos retribuir alguma coisa? Não. São perguntas retóricas de Paulo, tá? Que é usado aqui no artigo também, tá? O que poderia Deus dever a alguém que nada tem de si mesmo, a não ser pecado e falsidade? Né? Então, o que é que Deus nos deve? Deus não nos deve absolutamente nada de bom. Nada, nada. Né? Nada. Deus não nos deve absolutamente nada. Somos nós que devemos a Ele. Esse é um ponto que não deve ser esquecido de jeito nenhum. Tá? Isso é tão importante para nós compreendermos, porque quando você pensa de maneira sinergista e acaba entendendo, por exemplo, que o homem faz por onde, né? Não importa qual o nível, em qual camada de sinergismo que você está. Sinergismo é sinergismo e, portanto, é heresia. Porque coloca alguma coisa no homem. Não importa. Se você pensa em uma corrente, não é? Ou seja, uma corrente formada por elos, não é? Essa corrente da salvação, nesse sentido, então, do homem até Deus, tá? O ensino bíblico é que essa corrente aqui, todos os elos são de Deus. Deus fez tudo. Mas o sinergista pensa que existe alguma porcentagem, algum elo aí, que é o homem quem realiza, para que haja um tipo de cooperação. A ideia de sinergismo, né? Essas forças unidas para operar a salvação. Tá? Então é um pensamento mais comum, mais genérico, é o senso comum dos cristãos. No Brasil, no mundo, infelizmente, é esse. Então Deus faz a sua parte, não é? Eu ouvia muito isso quando eu era pequeno, em casa também, faz por ti que eu te ajudarei. Mas esse pensamento expressa um pouco esse sinergismo popular que existe aqui no nosso contexto. Então, não importa o nível ou a camada de sinergismo que você esteja. Se você pensa bem assim, Deus, não é? Ele faz, sei lá, ele faz 50% e eu faço 50%. Não é? O seu pensamento herético não é do evangelho. Mas você fala bem assim, não, mas eu vou ser melhor. Eu não vou ser como os semi-pelagianos. De jeito nenhum. Eu vou ser muito melhor. Eu vou dizer bem assim, né? Pra eu dar uma de humilde, né? Tipo Pedro perguntando a Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão. Entendeu? Aquela mesma lógica. Então eu vou ser mais humilde. Eu vou dizer assim, olha, que nada. Nós somos muito podres, nós somos muito pecadores. Então Deus faz desses elos aqui, né? Essa corrente de 100 elos, não é? Deus, ele faz 99%, 99 elos vem todo de Deus, tá? Só tem um elinho, 1% que sou eu quem faço. Tá vendo aí como eu estou dando glória à ação de Deus de me salvar e que é pela graça? Não, isso continua sendo sinergismo. Porque o homem está dizendo com isso que ele fez alguma coisa. Ele cooperou de alguma maneira. Não é? E se ele não chama isso de obra, como os arminianos gostam de confundir essas coisas, dizendo que não, mas não estamos falando que nós somos salvos pela obra, não, pelas obras, não. Mas acabam criando a ideia de graça preveniente que, no fim da condição, o ser humano de responder. E aí é o ser humano que responde por ele mesmo. Tá? Ainda que digam de maneira geral, munidos por essa graça, mas que é uma graça geral para toda a humanidade, o homem está respondendo a Deus. Não é? E essa atitude de fé, esse ato de fé, vinda do próprio homem, que nasce do próprio homem, é oposto ao que a Escritura ensina, porque a fé é dom de Deus, somente de Deus, totalmente de Deus, absolutamente de Deus. Ou seja, esse único elinho aqui ainda é sinergismo, não é? E diz que o homem fez alguma coisa. Tá? E a questão todinha é, no fim, é como Paulo ensina em Romanos 4, né? Romanos 4 nos ensina muito bem essa dinâmica da justificação pela fé. Paulo é muito claro com relação a isso. Então, a dinâmica da justificação pela fé, como temos em Romanos 4, nos ensina que Deus não nos deve nada. Tudo é de graça, é pela graça. Quem pensa assim, mesmo com esse 1% de ação humana, de atitude de fé humana, ainda entende que no fim Deus tem que me salvar porque eu fiz por onde. Tá? Essa é a maneira que pessoas assim entendem, ou pelo menos tentam justificar, para explicarem, não é, que Deus é justo. Deus é justo porque na ótica desses sinergistas que não são crentes de verdade. Porque isso não tem a ver com o evangelho. Isso não é uma conclusão que veio do evangelho. Não é o Espírito Santo que leva uma pessoa a pensar desse jeito. Isso vem só do coração humano caído. Ok?
Então, o monergismo, a compreensão correta do evangelho, isso sim é obra do Espírito Santo. Agora, sinergismo, que coloca no homem capacidade para o homem responder a Deus e no fim Deus acaba retribuindo ao homem, né? Então, vamos lá, dá uma olhadinha aqui em Romanos capítulo 4. Né? Diz assim, ó. Romanos 4, né, traz uma dinâmica aqui da justificação pela fé que é perfeita. Né? Então, a partir do verso 4, né? Ora, então, vou começar do verso 1. Então, que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Tá? Isso é tão importante, né? O que a Escritura diz? Parece que esses aí não estão muito preocupados, não. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Olha só, se esse elo único, eu quero ser o mais humilde possível no meu sinergismo, não é? E não dizer que é 50% que eu fiz. Não, Deus fez 99% e eu fiz 1%. Se eu fiz 1%, se o 1% é uma ação minha, tá? Então, o que Deus me dá como justificação, como salvação, é segundo a dívida e não segundo a graça. Logo, Deus me deve. Deus me deve. É assim que o sinergista pensa, não é? Para tentar livrar Deus de ser injusto. Porque na cabeça dele, se Deus fizer o que ele quiser fazer, ele é injusto. Porque o sinergista acha que Deus deve alguma coisa para o ser humano. Que Deus deve a sua graça. Que Deus está obrigado, nesse sentido, a fazer o que eles acham que ele tem que fazer. Isso é ridículo, meus irmãos. Ridículo. Paulo quebra toda a lógica sinergista, nem que seja um elo. Não é? O ponto aqui é, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas o que aprendemos nos cânones, que é o que o evangelho ensina aqui que nós estamos lendo, não é? Deus não deve nada a ninguém. Deus não pode ser constrangido. Ah, Senhor, eu fiz alguma coisa. Eu fiz por onde? Poxa, eu sou melhor do que os outros. Olha só, eu me esforço pelo menos um pouco. Eu sei que eu não sou perfeito, não sou igual a Cristo, mas, nossa, eu me esforço para ir para a igreja, né? Olha, Senhor, eu faço meus devocionais, eu oro. Eu tô no culto lá também, eu ajudo, eu oferto na igreja. Percebe? Isso é danoso, isso não é bíblico, isso é heresia, irmãos. Totalmente heresia. E aí, Paulo vai dizer no verso 5, não é? Como que é o pensamento correto, tá? Mas aquele que não pratica, não fiz nenhum desses elos, nenhum elo foi meu, nenhuma porcentagem é nossa, nenhuma, tá? Mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Essa é a dinâmica da justificação. É a lógica, certo? Então, nada fizemos. Lembra daquele exemplo. Fé, uma mão vazia. Nós não temos nada para oferecer. Nós não temos como reivindicar o 1%, não é? Nesse trajeto aí, nessa corrente. Nada. Nem um elo é nosso. Nem 1% é nosso. Nem 0,5% é nosso. Nem 0, não, nada. Tá? Deus não nos deve nada. Tá? Continuando. Aquele, portanto, que recebe esta graça deve e rende eterna gratidão a Deus. Então, aquele, portanto, que recebe esta graça deve e rende, não é, eterna gratidão a Deus. Quem de fato foi alcançado pela graça de Deus deve e rende, porque a sua vida é transformada para isso. Porque a graça não é infrutífera, não é um tipo de graça apenas declarativa, não é uma coisa inútil, não. É algo, não é, que transforma a nossa vida, é algo operante. Deve e rende eterna gratidão a Deus. Tá? Porém, quem não recebe esta graça, nem valoriza estas coisas espirituais e tem prazer na sua própria situação ou numa falsa segurança, em vão se gaba de ter o que não tem. Então, é aqui que se encaixa, não é, toda essa galera sinergista. Tá? Não é? São pessoas que, no fim, não recebem a graça de Deus, não recebem a graça de Deus. A prova de que não receberam de verdade a graça de Deus é essa reivindicação. Entendeu? Eles estão reivindicando e não aceitando a sã doutrina e dizendo, não, eu não aceito que Deus tenha feito tudo e eu não faça nada.
Eu não aceito que a eleição, que a salvação, tudo isso seja incondicional. Deus tem que ter visto alguma coisa em mim na eternidade. Não é possível. Ele olhou para a humanidade caída, não é? Na visão infralapsariana. Então, Deus olhou para a humanidade caída, não é? Ele viu o homem caído, não é? E, portanto, ele olhou para essa humanidade, mas ele percebeu ali, peraí. Tem um ali que eu estou prevendo a fé dele. Eu estou prevendo que ele vai crer em mim de verdade. Então eu vou elegê-lo para a salvação. Porque ele vai me querer, né? Eu já vejo isso agora. Ele vai me buscar, ele vai crer em mim de verdade, ele vai me buscar de verdade, tá? Então, alguma coisa eu vi nessas pessoas, e o que eu vi nessas pessoas está me constrangendo. Eu não posso condenar todos ao inferno, porque no fim eu estou vendo pessoas que realmente se esforçam de alguma maneira, fazem pelo menos um elo dessa corrente, 1%, 1000%. Eles estão fazendo o que eles podem, tá? Eles estão estendendo a mão para me oferecer alguma coisa, então eu não posso ignorar isso. Eu tenho que salvá-los de alguma maneira. Seria injusto se eu condenar a todos, sendo que eu estou vendo que alguns estão fazendo alguma coisa. Irmãos, essa é a lógica do arminianismo, tá? Essa é a lógica de todo sinergista, na verdade, do pensamento sinergista. Tá? Então, e essa lógica nos mostra o quê? Que quem pensa assim não recebeu a graça de Deus. Não valoriza de verdade as coisas espirituais. E por conta disso, tem prazer na sua própria situação. Tá? Ou numa falsa segurança em vão, não é? E se gaba, no caso, de ter o que não tem. Então, se você vê alguém que é cristão e que é arrogante, não, pode ser não cristãos também. Tem várias pessoas de religiões aí que acham que, né, são os santos, mas cristãos, não é, que se acham santos, que se acham melhores, cristãos que falam de boca cheia, então, varão, eu faço a minha parte, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Ah, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Tá? E guarda isso no coração, olha, não, de jeito nenhum. Eu vou entrar no reino dos céus, porque eu sei que o meu Pai está vendo. Deus está vendo como eu tenho perseverado. Deus está vendo como eu acordo e o busco pelas madrugadas. Ele está vendo que eu estou chorando em sua presença. É tudo blá blá blá. É uma falsa religião que essa pessoa tem no coração, tá? Essa pessoa não é convertida, não é regenerada, e a prova disso é que ela se gloria no que ela faz. Ela se conforma consigo mesma nesse sentido. Tá? Então, além disso, quanto, não é? Então, eu li até aqui, então. Então, quando a pessoa não tem a graça de Deus sobre ela, ela não vai conseguir ser humilde de verdade. Não vai, tá? Tá no coração dela. Ela não aceita, né? E mesmo pensando já nos arminianos que pelo menos admitem que há eleição, eles vão dizer: Deus previu a minha fé, por isso que eu sou eleito. Tá? Eu não aceito que Deus tenha me escolhido de maneira incondicional. Inaceitável. Ele viu algo em mim. Algo em mim. Né? Ele viu algo em mim. Algo em mim o motivou, o constrangeu a me escolher. Isso é arrogância, não é? E essa arrogância não vem da graça. Tá? Isso aí é uma vida sem graça mesmo. Certo? Além disto, quanto aos que manifestam sua fé e corrigem suas vidas, nós devemos julgar e falar da maneira mais favorável, de acordo com o exemplo dos apóstolos, pois o fundo do coração é desconhecido de nós. Quanto aos que ainda não foram chamados, nós devemos orar a Deus em seu favor. Então, isso aqui, mais uma vez, é uma reflexão nesse artigo, não é, sobre qual deve ser a atitude cristã com respeito à graça de Deus. E vejam como isso nos conduz a esse entendimento de que não devemos olhar para aqueles que não foram chamados, não é com desprezo, mas pelo contrário. É o que é dito aqui, ó, quanto aos que ainda não foram chamados, nós devemos orar a Deus em seu favor. Então temos que orar por aqueles que não creem em Cristo ainda, por aqueles que estão lá fora, por aqueles que realmente não estão andando nos caminhos do Senhor. Temos que orar por eles, ter misericórdia deles. E não olhá-los com desprezo nesse sentido, tá? Pois, observe bem, pois ele é quem chama à existência as coisas que não existem. Então, isso é um ponto muito importante, né?
naqueles que não estão servindo a Cristo não há fé. Não há fé, não existe fé ali. Mas quem é que dá fé às pessoas? Nessas palavras aqui do artigo, Deus é quem chama à existência as coisas que não existem. Entendeu? Então eu devo ter misericórdia porque eu devo saber aqui que quem faz algo diferente é o próprio Deus. É Deus que pode regenerar essas pessoas. Tá? E Ele é quem pode fazer isso aí. Então, de maneira nenhuma, porém, podemos ter uma atitude orgulhosa para com eles, como se nós tivéssemos realizado nossa posição distinta. Então, veja, diante de um artigo como esse, eu sou ensinado, não é, a não ser orgulhoso, a não olhar. Algumas pessoas tolas imaginam que nós somos assim. Eu já ouvi alguém comentando aqui no canal. Vejam como esses calvinistas, não é? Todos orgulhosos, os predestinados, se gabando de sua predestinação. Então, se alguém que se chama de reformado age assim, essa pessoa nem crente é. Já começa por aí. Esse negócio de hipercalvinismo, de... Sabe essa turminha arrogante aí, entre os reformados? Eles não são crentes de verdade não, gente. Eles só se adaptaram a um sistema teológico. Só isso, tá? E são muito mais voltados às suas próprias filosofias do que o próprio calvinismo em si. Vocês estão lendo aqui calvinismo de verdade. Isso aqui é calvinismo. Isso aqui é calvinismo. Tá? E vocês estão lendo aqui um artigo absolutamente pastoral que nos ensina a termos humildade. É algo totalmente pastoral. Um documento, não é, feito para responder heresias e para combater, não é, a heresia. Um documento que tem muitos argumentos lógicos, bíblicos. Ainda assim, não é, os autores, os teólogos das igrejas reformadas, eles se preocuparam, não é, com as questões pastorais, se preocuparam com o coração dos crentes, tá? Para que as pessoas não ficassem orgulhosas por conta da doutrina. Não é? Para que o cristão reformado não ficasse ouvindo o tempo todo, não é, nas pregações durante o ano, nas pregações catequéticas, é a graça, é a graça, é a graça, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele salva, Ele faz, Ele realiza, tudo é Ele, toda a glória seja dada a Ele, para que ninguém baseado nisso, né, quando ouvir que Deus elegeu na eternidade e por isso nós somos salvos, nada disso, eles escreveram assim, para que nada disso aí, não é, pudesse subir ao coração dessas pessoas, para ficarem orgulhosas, olhando para aqueles que não estavam andando na igreja, para aqueles que estavam com dificuldades e não criam ainda em Jesus Cristo, não é? De maneira, sabe, altiva, como se eles fossem melhores, como se eles tivessem causado a própria salvação, ou como se eles tivessem alcançado a posição que estão agora como filhos de Deus. Esse artigo maravilhoso combate, não é, todo o orgulho, todo o mérito humano, tá? Isso realmente é maravilhoso, irmãos. Então, só citando aqui agora os textos, né, os versículos, Romanos 11, verso 35, né? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, né? O que já foi citado no próprio artigo. Amós 6, verso 1 também. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados, olha, confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Jeremias 7, verso 4. Não vos... Peraí, tá aqui um pouco estranho esse texto. Peraí, viu? Não vos fieis em palavras falsas dizendo... agora eu entendi. Não confieis em palavras falsas dizendo... Templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. No sentido de orgulho mesmo. Romanos 14, verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. E o 1 Coríntios 4, verso 7. Porque quem te fez diferente? Uma palavra para bater no orgulho mesmo. E que tens tu? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Maravilhosas perguntas do apóstolo Paulo. Então, se fomos totalmente abençoados por Deus em sua graça, qual razão temos para nos orgulharmos? Não é? E para achar que nós temos algum mérito? Eu quero concluir então essa aula citando aqui a segunda confissão de fé helvética, né, uma confissão reformada também, continental, o artigo 16, né, que fala sobre da fé e das boas obras e da sua recompensa e do mérito do homem. Então, o ponto aqui é o mérito do homem agora, tá? Para entendermos que o entendimento reformado também em outras confissões não é sobre essa questão dos méritos humanos, não é? O que os cânones de Dort acabou de combater, né? Então, os méritos dos homens são nulos. Claro, né? Claro como o dia.
Os méritos humanos são nulos. Não há méritos humanos. Nenhum. Lembra? Nenhum elo, nenhum por cento, nada. Não há méritos humanos. Portanto, embora ensinemos que Deus recompensa as nossas boas ações, todavia ensinamos ao mesmo tempo, como Santo Agostinho, que Deus não coroa em nós os nossos méritos, mas os seus dons. Então, o que é que Deus recompensa, o que é que Deus coroa? Os próprios dons que Ele nos deu. Não há mérito em nós, né? Por isso dizemos que qualquer recompensa que recebemos é também graça de Deus. Então, quando nós ouvimos na Escritura sobre galardão, sobre recompensa, não pensem, nenhum de vocês, que isso significa que Deus estará recompensando, não é, literalmente, as boas obras, os méritos nossos, os méritos de vocês. De jeito nenhum. Porque quem nos deu, não é, os dons necessários para cumprir o seu serviço neste mundo foi Ele. Então, sem esses dons não faríamos nada. Absolutamente nada. Tudo é a graça de Deus. Tá? Então, por isso, dizemos que qualquer recompensa que recebemos é também graça. E é mais graça que recompensa. Tá? Porque o bem que fizemos, o bem que fazemos, fazemos-lo mais por Deus do que por nós mesmos. Lembra do texto de Filipenses? Deus é quem opera em vós, tanto o querer como também o realizar, segundo a sua boa vontade. Tá? Então, mais fazemos, mais por Deus do que por nós mesmos. E porque São Paulo diz: que tens tu que não tenhas recebido? O texto que acabamos de ler, né? De 1 Coríntios 4, verso 7. E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? E isto é o que o bendito mártir São Cipriano concluiu deste verso. Não devemos gloriar-nos de coisa alguma em nós, visto que nada é propriamente nosso. Condenamos, portanto, os que defendem os méritos dos homens, de modo a esvaziar a graça de Deus. Mas essa é a consequência, irmãos. Se nós olhamos para nós mesmos e realmente entendemos que nós fizemos algo, não é? Algo que justificasse nesse sentido a ação de Deus de nos salvar, como se estivéssemos constrangido a Ele, Ele se torna devedor. E quem pensa assim, nesse sentido, não é, como aprendemos aqui, está esvaziando a graça de Deus. Ou seja, a graça sinergista não é graça. Tá? Não é graça. Ok? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, por acompanhar mais uma aula. Deus abençoe e até a próxima aula nos Cânones de Dort. Se inscrevam no canal, marquem o sininho, deixem um comentário, compartilhem esse vídeo e valeu!